Bom dia a todos. É um prazer recebê-los aqui no colóquio Arquivos Verdade e Democracia, né, por ocasião dos 10 anos do Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil, Memórias Reveladas. E temos aqui, para a mesa de abertura, o diretor do IESP, professor João Feres, e a diretora do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, professora Inês Stampa. O evento ele é uma organização do IESP-UERJ, em parceria com o Arquivo Nacional e o Memórias Reveladas e o Departamento de Serviço Social da PUC. É uma iniciativa conjunta. A comissão organizadora é composta por mim, San Romanelli Assunção, do IESP, pela professora Cristina Buarque de Holanda, também do IESP, o professor Vicente Rodrigues, do Arquivo Nacional, e a professora Inês Stampa, da PUC-Rio. Obrigada. Eu estava procurando aqui para pôr ali atrás o... Você não quer pôr? O logo. Bom, bom dia a todos e todas, ainda que sejam poucos, mas são valorosos por estarem aqui. Eu me sinto enormemente honrado e com enorme prazer que eu dou o toque inicial aqui, que nem aquele cara que entra no campo, né? Jogador veterano chega para dar o primeiro toque na partida, a esse evento do Centro de Referência, comemoração dos 10 anos do Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil, Memórias Reveladas. Eu acho muito importante, na qualidade de diretor, não só na qualidade de diretor do IESP, porque institucionalmente é muito importante para a gente apoiar e ser parceiro nesse tipo de evento, mas também como pesquisador e como cientista político e como cidadão também participar e apoiar esse tipo de evento. Eu acho que a gente está numa... por que isso, né? Ou seja, pela importância que o trabalho do Memórias Reveladas tem no Brasil, na produção de dados sobre o regime autoritário, sobre a repressão, e também como base para as comissões das várias comissões de verdade que se formaram no Brasil. E porque eu acho que isso é mais importante, ganha significado extra no momento especial que nós estamos, né, atravessando. Ou seja, eu tive uma experiência agora no sábado, estava voltando de Brasília, fui a Brasília para uma reunião, não com o governo federal, mas da BCP, na verdade. E aí, na volta, eu sentei do lado de uma moça, sei lá, devia ter uns 20 e poucos anos, e ela estava lendo um livro, assim, freneticamente, passou o voo inteiro lendo o livro. O livro chamava Comunista Exposto, ou Comunista Exposto. Um livro grande, assim. Aí, ela lendo, eu fiquei meio curioso para saber, eu vi que tinha umas coisas sobre Marx no livro. Aí, no final, assim, o avião pousou aqui no Santos Dumont, né, daquele jeito que pousa, você sempre acha que vai morrer. Que, ele para, freia assim em 30 metros, ele precisa parar porque senão cai no mar. Então, assim, é realmente bem emocionante. Aí eu aproveitei a chance e falei, me diz uma coisa, que livro é esse que você está lendo? Esse é um livro escrito por um autor, eu falei, americana autora, uma autora americana do FBI, sobre o Karl Marx. Aí eu falei, sobre o Karl Marx, mas eu estou vendo assim que eu peguei umas palavras assim de soslaio do livro, e eram assim, eram bem negativas. Eu falei, mas o livro é para criticar o Marx. Não, está falando a verdade sobre ele, né? E aí eu comecei a conversar com ela assim, e vi, o livro era um livro, obviamente, para detonar totalmente o Marx, assim, fazia uma releitura histórica e trazia o presente para a Guerra Fria, passando pela Guerra Fria, pelo que eu pude ver assim de soslaio ainda. Mas aí, conversando com ela, falando, não, eu preciso saber mais sobre o Marx, porque você precisa ver, o Brasil está tomado pelo comunismo. Aí começou, está tomado pelo comunismo. Eu falei, mas aonde está tomado pelo comunismo, né? Não, nas universidades. As universidades são tomadas pelo Marx e pelo comunismo. Aí começou essa coisa. Eu falei, eu sou professor universitário, na verdade, eu não sou marxista, falei para ela, né? Eu sou liberal. Né? Aí eu falei, liberal democrático, igualitário. Aí tem uma diferença entre essas coisas, tentei explicar para ela e tal. E ela continuou, não, porque a Venezuela e aí o governo desarma a população, porque o governo... Aí começou todos esses motes, essas coisas tal, que a gente se acostumou a ouvir nos últimos tempos. E aí isso me faz refletir um pouco sobre essa questão, o próprio nome do Verdades Reveladas, né? Porque tem a questão da produção da verdade, né? Que é a produção narrativa da verdade, na verdade. Desculpa o trocadilho.
Mas a produção narrativa da verdade é só um passo, ou seja, porque existe a luta pública pela verdade, por essa narrativa, né? Uma batalha de narrativas. E o que a gente está sofrendo agora, que a gente passou agora, é uma situação, um período na qual essa batalha de narrativas se tornou uma coisa muito saliente, né? E eu acho importantíssimo a gente refletir sobre esses aspectos, ou seja, não só da verdade, mas do revelado. Como que a gente revela as verdades, né? Ou seja, como a gente faz a batalha de narrativas? Eu acho que o processo de democratização brasileira, agora vou puxar um pouco sardinha para o meu lado, o processo de democratização brasileira falhou muito na questão da revelação, ou seja, nessa luta de narrativas, porque descuidou da divulgação, da comunicação pública, ou seja, deixou a comunicação pública nas mãos dos mesmos grupos, o oligopólio de imprensa que dominava e que apoiou assim de uma maneira decidida o regime autoritário, né? Com editoriais, emprestou carro para levar a gente para ser torturado nos porões da ditadura, não é verdade? Editores, donos de jornal faziam visitas aos porões da ditadura, estão anotado isso, fazendo visitas para ver, provavelmente por alguma razão bastante sádica, né? E depois, inclusive, da transição para a democracia, ainda chamando o regime de dita branda e tentando aliviar os horrores do regime. Ou seja, já havia uma desvalorização. Esse pessoal que depois herdou no período democrático toda, vamos dizer, a maquinaria social da revelação, ou seja, da construção da narrativa, são pessoas que eram coniventes com essa narrativa, coniventes com o regime em si. Na verdade, que produziu os horrores que o Memórias Reveladas, de fato, pesquisou. E eu acho que isso, quer dizer, acabou por, num momento agora mais recente, quer dizer, quando esses mesmos meios de comunicação, né, por razões políticas, se voltaram contra a própria democracia e as instituições democráticas, desvalorizando a política e as instituições democráticas de uma maneira bastante, eu acho que aguda, né? Você tem a criação, eles, por fazerem isso, produziram uma janela de oportunidade para que a contranarrativa de tudo aquilo que a democratização brasileira fez, ou seja, por meio, inclusive, desse tipo de trabalho, né, viesse à tona e conquistasse corações e mentes. Então, por isso que a gente tem hoje em dia esse grupo de pessoas, quer dizer, não vamos aqui, eu acho que, dourar a pílula, né? O presidente, o candidato que ganhou as eleições, ele representa, sim, um grupo grande de pessoas que releu a história brasileira, que nega tudo isso aqui que as pessoas desse projeto lutaram tanto para produzir, para revelar essas verdades, não é verdade? Então, quer dizer, a gente está numa injunção muito assim, delicada, na qual eu acho que a questão que tem que se colocar para a gente, depois que as verdades já foram produzidas, é como a gente vai fazer para que essa batalha de narrativa seja invertida, né? Para que isso não se torne simplesmente uma narrativa secundária, marginal na nossa sociedade. Porque a gente está correndo esse risco hoje em dia, né? O que podemos fazer para que isso não ocorra? Eu gostaria de deixar esse desafio aqui para o resto do evento. E dizer que, novamente, reafirmar o apoio institucional do IESP a esse tipo de iniciativa e agradecer a organização, particularmente as professoras da casa e ao Arquivo Nacional, a Sam, a Cristina, e ao Arquivo Nacional por organizar um evento tão maravilhoso. Obrigado. Sou baixinha. Bom dia a todos e todas. Professor João Feres, em seu nome eu cumprimento a todos e agradeço a acolhida, né, do IESP e o interesse, né, em sediar aqui, né, essa comemoração, né, e eu acho que mais comemoração é como você colocou, é a reflexão, né, sobre essa temática, né, que ela sempre foi muito tensionada, muito difícil, mas nesse momento ela se torna particularmente mais tensionada, mais difícil, né? Então eu acho que, assim, e aí quero agradecer especialmente a Cristina e a Sam
acolhida e pela organização do evento. E é uma honra para nós, tá? Memórias Reveladas do Arquivo Nacional e também o Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, estar aqui com vocês e comemorando os 10 anos, né, mesmo com todas as forças contrárias enfim. A gente vai discutindo isso ao longo aí, acho que das mesas, eu acho que isso vai surgindo, a gente vai tratando mais. Assim, desculpe, eu estou realmente um pouco emocionada, porque 10 anos da institucionalização do centro de referência para cá, né? Na verdade, o trabalho começa bem antes disso, né? Pelo menos desde 2005, né? E começa muito antes ainda, se nós pensarmos, né, na luta dos familiares, né? E das vítimas, né? da ditadura. Então, assim, eu agradeço muito essa acolhida, né? Em nome da PUC-Rio, do Arquivo Nacional, em especial do Memórias Reveladas. Temos colegas aqui da PUC, do Memórias Reveladas, do Arquivo Nacional, e temos também alguns membros da Comissão de Altos Estudos aqui presentes, né? Então, assim, eu agradeço em especial ao IESP. Bem, a ideia do colóquio, né, surgiu de muitas conversas, né, e interesses, né, que foram se afunilando aí para esse evento. Eu acho que o professor João já deu aqui para a gente, né, algumas dicas não, mas eu acho que provocações no bom sentido, né, para as reflexões e em relação à conjuntura. Eu vou fazer um pouquinho diferente aqui. Eu vou pedir a vocês, né, licença para poder ler um poema, mas antes disso, e depois falar um pouquinho sobre ele, por que eu estou trazendo esse poema. Lembrando que o Memórias ele começou a tomar forma, né, em 2005, no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, não é isso? E 2001, desculpa, é tanto tempo que 2001, portanto, né, no Fórum Social Mundial em Porto Alegre, e lá então começou a ser pensado e a ideia era como que vítimas e familiares, né, podiam ter acesso a documentos do período da ditadura, que até então estavam todos tratados como confidenciais, sigilosos, reservados, enfim, ou seja, ninguém tinha acesso a esses documentos, e para as vítimas, familiares e pesquisadores terem acesso a esses documentos era, às vezes, uma batalha jurídica enorme, né? Então, partiu-se dessa ideia de que era preciso, então, localizar, identificar, tratar e tornar acessível, né, os documentos dos DOPs, do SNI, enfim, das ASES, e por aí vai. Então, o Arquivo Nacional foi chamado, porque é o Arquivo Nacional, né? Então, à época eu era coordenadora de acervo, para reduzir aqui o nome, que é uma coordenação que tem um nome comprido, né? Mas, enfim, e eu fui chamada para as discussões, e o diretor do Arquivo Nacional, né, à época era o professor Jaime Antunes, ele foi chamado, Nilmário Miranda, Nilmário Miranda, ele ainda nem era ministro de Direitos Humanos, né? Ele estava ainda no movimento aí com o pessoal, então ele chamou, foi convidando algumas pessoas, a professora Jessi Jane, enfim, e foi constituído um grupo, né? Eu não me lembro agora o nome do GT, mas Vicente, depois, que tem uma memória melhor sobre isso, pode lembrar. E eles, então, fizeram uma proposta da criação de um centro de referência sobre a ditadura militar, né, de 64 a 85. E até o nome depois foi modificado por conta dessas disputas, não é isso, Sam? Dessas disputas e tal, e ele acabou sendo batizado de Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil, 64 a 85, Memórias Reveladas, né, que a gente foi abreviando para Centro de Referência Memórias Reveladas, e Memórias Reveladas acabou ficando, digamos assim, o nome que a gente normalmente se refere ao Centro de Referência, né. Vicente, na exposição dele, vai contar melhor essa história e dizer do que se trata, o que fazemos, enfim, tá? Bem, então vocês me permitem ler o poema meio assim, eu sei que é meio, mas na verdade é um poema, são dois poemas que
é uma música do Milton Nascimento, né, com Fernando Bran e o Márcio Borges, né, são 2 poemas que foram reunidos aí numa música. E que, quando a gente fez a campanha em 2009, 2010, entre 2009 e 2010, né, do Centro de Referência, a gente fez uma grande campanha nacional, e eles gentilmente cederam, né, os direitos para que a gente pudesse colocar a música, né, num vídeo que depois a gente vai mostrar para vocês, e também em material da campanha, né? Então, diz assim: o que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou? O que foi feito da vida? O que foi feito do amor? Quisera encontrar aquele verso menino que escrevia tantos anos atrás. Falo assim sem saudade, falo assim por saber, se muito vale o já feito, mais vale o que será. Mais vale o que será, e o que foi feito é preciso conhecer para melhor prosseguir. Falo assim sem tristeza, falo por acreditar que é cobrando o que fomos que nós iremos crescer. Nós iremos crescer, outros outubros virão, outras manhãs plenas de sol e de luz. Alertem todos os alarmas, que o homem que eu era voltou. A tribo toda reunida, ração dividida ao sol, e nossa Vera Cruz, quando o descanso era a luta pelo pão e a aventura sem par, quando o cansaço era rio, e rio qualquer dava pé, e a cabeça rolava num girar de amor, e até mesmo a fé não era cega nem nada. Era só nuvem no céu e raiz. Hoje, essa vida só cabe na palma da minha mão. Devera nunca se acabe, abelha fazendo seu mel no canto que criei. Nem vá dormir como pedra e esquecer o que foi feito de nós. Era o ano de 1978, né? Então essa música dessa data, né? É um momento de efervescência política no país, né? 10 anos estávamos aí na transição política, né? Com o processo de redemocratização em curso, né? Mesmo que aos trancos e barrancos, né? A voz dos jovens, não só dos jovens, né, que sonhavam com um país livre da ditadura, voltava a ser ouvida. Era o prenúncio do fim da longa noite, embora esse processo tenha ainda demorado, não esteja concluído e está sujeito a retrocessos, né, como que estamos vivendo agora. Portanto, havia, como ainda há, muito que refletir. Nota-se no poema o tema sonho, né, no sentido de ser preciso lembrar do passado, mas sem saudade, pois melhor deverá ser o que virá, sendo, contudo, importante saber o que foi da história para melhor seguir. Por isso que eles falam, né, conhecer de vera, né, ou seja, de verdade. E aí a discussão da verdade, como o professor já colocou, é mais uma questão aí para a gente poder discutir, né? Termina suscitando a esperança de dias melhores. Há também alusão ao passado, quando Vera Cruz representa o Brasil, e fala da luta, do cansaço frente à opressão e, de novo, da necessidade de não se esquecer da história. No que nos transformamos? Como na música, todos nós, em algum momento da vida, se pergunta o que nossos personagens de 15 ou 20 anos pensariam de nós se, de novo, se nos vissem agir aos 30, aos 40 ou 70 anos, né? É a velha questão, né? Ela volta. O que foi feito de nós? A resposta não é fácil, porque aquele verso menino, escrito anos atrás, agora está coberto de poeira, rancores, frustrações, traições, angústias, ambições, novas prioridades, cansaços, tédios, desencantos. É o que se acumula com os anos. E disso nem os ditos vencedores escapam. A memória, a certa altura da vida, pode ser um fardo, um peso a ser carregado. Mas esses novos velhos olhos não estão viciados pela culpa e nem pela dor, apenas pelo encanto de algo que sabe ter vivido. Neste caso, o esquecimento não é a maior bênção. A memória é o combustível para encarar de frente a pergunta que todos um dia fizeram ou cantaram, né? O que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou? A resposta está submersa em camadas e camadas de memória que só a verdade, a justiça e a reparação podem trazer de volta à superfície. E é pela memória, pela justiça, pela reparação, né, pela verdade que a gente tem realmente lutado, e só isso dá sentido, né, a esse trabalho, né, ao nosso trabalho, às pesquisas, aos estudos, e, enfim, ao Centro de Referência e a outros tantos movimentos super importantes, né. Memórias é mais uma das iniciativas, enfim, que se junta a tantos outros, né.
E, assim, estou vendo várias pessoas aqui, né, parceiros de outros momentos, da mesma luta, mas em outros espaços. Então, eu quero dizer que eu, assim, me congratulo com todos e fico muito feliz, muito emocionada mesmo, tá? E eu me esqueci de falar no começo, mas, assim, a diretora do Arquivo Nacional, Neide Sterce, desculpa, Neide Sterce, perdão, Neide Sterce do IFIX, a Neide de Sordi, né? Ela não pôde comparecer aqui à abertura do evento, mas ela saúda a todos e deseja um bom evento, né, e agradece também a acolhida, né, o recebimento do evento aqui. Muito obrigada. Acabei falando mais do que devia. Espero. Bom, muito obrigada, João. Muito obrigada, Inês. E bom que a gente tenha... depois dessa excelente acolhida, bom início de trabalhos.